Boa noite, pessoal. Hoje a gente dá início ao nosso tema 1, que é o planejamento e coleta de dados estatísticos. Então, aqui a gente vai entender o que é estatística, quais os tipos de estatística que a gente tem, para a gente poder planejar a nossa clínica de fisioterapia, certo? Então, primeiro, o que é uma estatística? A estatística, ela é uma parte da matemática que ela fornece métodos de coleta, métodos de organização, descrição de dados através de uma análise, tá? Quando a gente tem uma estatística, a gente consegue tomar decisões. Então, por isso, a gente precisa entender o que é estatística para a gente poder coletar informações, para poder montar nossa clínica, organizar o espaço, organizar o tipo de público que a gente vai atender. E tudo isso a gente faz através das estatísticas, tá? Que aí é a partir daí que a gente toma decisões em relação a abrir o nosso próprio negócio, tá? Existem várias definições de estatística. Aqui a gente vai ver as definições básicas dela, tá? Então, a gente tem um fenômeno estatístico, tá? Então, o que é esse fenômeno estatístico? É qualquer evento que se pretenda analisar cujo estudo seja possível da aplicação do método estatístico. Então, assim, o fenômeno é qualquer evento que a gente deseja analisar para poder aplicar um determinado método de estatística, tá? Por exemplo, eu vou montar uma clínica de fisioterapia, então eu vou analisar esse evento, organizar e aplicar os meus métodos de estatística, tá? Então, o fenômeno vai ser a nossa clínica de fisioterapia. Só que dentro desses fenômenos, a gente tem 3 tipos de grupos, tá? Que é o fenômeno de massa ou coletivo, o fenômeno individual e o fenômeno de multidão. O fenômeno de massa ou coletivo é aqueles que a gente não consegue definir através de uma observação simples, tá? Então, o fenômeno de massa, por exemplo, a natalidade na Grande Vitória, ou a taxa de natalidade aqui no Paraná, ou o preço médio da cerveja lá no Espírito Santo, tá? Então, isso é um fenômeno de massa. E nesse fenômeno de massa, a gente não consegue definir através de uma simples observação. Aí a gente tem os fenômenos individuais, que são aqueles que irão compor os fenômenos de massa, certo? Então, por exemplo, cada nascimento na Grande Vitória ou cada preço de cerveja no Espírito Santo. Então, esse fenômeno individual é quando a gente estuda caso por caso em determinada região e aí a gente compõe o nosso fenômeno de massa. Então, através do meu fenômeno individual, eu sei que eu vou montar o meu fenômeno de massa, que é, por exemplo, a taxa de natalidade. Aplicando na nossa realidade, como a gente poderia entender isso? Eu tenho um número de idosos que vão, a taxa de idosos que vão na minha clínica de fisioterapia, por exemplo. Só que eu preciso estudar cada idoso para saber o porquê ele precisa da minha clínica de fisioterapia, e aí eu vou compor o meu fenômeno de massa, e aí eu vou conseguir identificar a estatística daquela área, tá? E o fenômeno de multidão são as características observadas para a massa, mas não se verificam para o particular. O que isso quer dizer? São características do meu grupo de massa, mas não consigo verificar isso no particular, individualmente. Então, quais são as características do meu grupo, a característica da minha massa, do meu coletivo? Então, isso se adequa à multidão. Então, eu sei que o meu fenômeno de massa é caracterizado por um grupo de idosos, certo? Só que quais são os fenômenos individuais? Aí é outra situação, tá? Então, aí, para características individuais, eu vou saber se eu tenho mulheres, se eu tenho um homem, qual a patologia, o que eu vou tratar,
tá bom? Então, esses são os 3 tipos de fenômenos estatísticos. O de massa e coletivo, que estuda o grupo, que você não consegue, através de identificar qual é a massa do seu grupo através de uma observação simples, mas para compor meu grupo de massa, eu tenho os meus fenômenos individuais, que é aquele que eu vou conseguir identificar cada indivíduo do meu grupo, e os fenômenos de multidão, que vai ser os fenômenos que o fenômeno de multidão vai compor a minha massa, vai ser a característica do meu grupo, tá? Não do indivíduo em particular, mas sim do meu grupo. Aí a gente tem 2 tipos de estatística, né? Para a gente poder entender. A gente tem um tipo de estatística descritiva e a indutiva. A estatística descritiva é a parte da estatística que descreve os dados observados. Então, eu vou coletar meus dados e eu vou descrever os dados que eu coletei. E a estatística indutiva é a parte da estatística que ela generaliza as conclusões através de cálculos, de amostras, tá bom? Então, assim, na estatística descritiva é a parte que eu vou coletar os dados e eu vou descrever esses dados. E a indutiva é quando a gente faz cálculos para a gente conseguir identificar e generalizar as nossas conclusões, tá bom? Então, por exemplo, toda pesquisa ou trabalho científico nas mais variadas áreas utiliza-se de modo geral das seguintes etapas. Então, quando a gente vai coletar estatística, é através desses tipos de estatística. Estatística descritiva ou indutiva. E aí existe um passo a passo para isso. Então, primeiro, eu vou coletar os dados e a partir de uma amostra escolhida da população. Então, vai ser a parte da nossa coleta, certo? Segundo, apuração dos dados, processamento das informações obtidas por meio de coleta de dados. Então, aqui eu vou ter a minha estatística descritiva no segundo passo, que vai ser a apuração dos meus dados, que é as informações que eu vou ter por meio da coleta, tá? No terceiro passo, a gente ainda continua com a estatística descritiva. A gente faz uma análise descritiva com resumo e interpretação dos resultados coletados, tá? Ai, meu fone fica caindo, gente, tô um desastre. Então, assim, nessa etapa, ali no segundo, a gente coletou as informações, né? E no terceiro passo, a gente vai descrever para poder interpretar os nossos resultados coletados. Ainda a gente está na parte da estatística descritiva, tá? No quarto passo, a gente vai escolher um possível modelo explicativo para o comportamento do objeto em estudo. Então, aqui a gente vai entrar na parte da estatística indutiva, que é onde a gente vai, por meio de cálculos, fazer a nossa estatística, tá? Então, isso vai ser mostrado para a gente em forma de cálculo, em forma de gráfico, tá? Que é a última etapa da nossa coleta de dados, né? Então, primeiro a gente coleta os dados, a gente apura esses dados para processar as informações obtidas, a gente faz um resumo para interpretar os resultados coletados, e daí a gente escolhe o modelo explicativo que vai ser com base em cálculos e gráficos, que é a nossa estatística indutiva, tá? Só um minutinho, gente. Tá. Só que para a gente coletar os nossos dados, a gente montar uma estatística, a gente precisa entender o que é população e o que é amostra, certo? O que é população? Então, a população, ela é o conjunto de todos os indivíduos ou os objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum. Então, a população vai ser o meu grupo de pessoas que eu vou fazer uma pesquisa de campo, mas todas essas pessoas, elas pelo menos precisam ter uma característica em comum, tá? Para ela fazer parte de uma mesma população. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter uma população na minha clínica de pessoas entre 60 e 80 anos de idade. Então, eu sei que todas as pessoas da minha população, todas as pessoas
que irão à minha clínica terão essa faixa de idade, entre 60 e 90 anos, que vai ser a característica deles em comum, certo? E a amostra? A amostra, quando a gente tem não existe uma possibilidade de ter todas as pessoas com a mesma característica em comum, o que acontece? A gente, daquela população que a gente tem, quando a gente não consegue uma população com as mesmas características, pelo menos uma característica em comum, o que a gente faz? A gente reúne uma população e dentro dessa população a gente retira uma amostra que tenham pelo menos uma característica em comum, que tem ali dentro daquela população, certo? Então a amostra é a retirada de um grupo de pessoas de dentro de uma população que tenham a mesma característica, quando a gente não consegue, dentro de uma população, todas as pessoas terem a mesma característica, certo? Pessoal, eu vou pausar o vídeo agora e a gente vai dar continuidade num próximo, tá bom?